Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder a seguinte pergunta: se é verdade que para a gente fazer psicoaromaterapia a gente tem que entender de MTC, medicina tradicional chinesa, e Ayurveda, porque a gente sempre passa óleo essencial no chakra, o centro energético, passa óleo essencial no percorrido dos meridianos, nos pontos reflexos de mãos, orelhas, pés. E aí? O que você acha? Bom, tem uma razão de ser, né? O fato de MTC e Ayurveda nos trazerem tantos insights, referências e até formas de utilização dos óleos essenciais de um ponto de vista sutil ou energético. Isso porque são duas racionalidades médicas vitalistas, portanto que consideram a energia vital dentro do seu sistema racional médico, né? São duas medicinas tradicionais, antigas, e as medicinas vitalistas, elas tendem a, como os paulistanos gostam de falar, e eu sou paulistana, ornar melhor com a psicoaromaterapia, entendendo aqui psicoaromaterapia como a psicoaromaterapia que visa os mecanismos sutis de ação dos óleos essenciais ou mesmo olfativos, mas estou diferenciando aqui psicoaromaterapia de psicofarmacologia, tá? Que na psicofarmacologia dos óleos essenciais a gente vai estar falando bastante do aspecto orgânico desse mecanismo de ação, o aspecto bem farmacológico. E quando eu estou usando aqui psicoaromaterapia, eu estou pensando mais no mecanismo olfativo, embora o que o olfato tem de mais, digamos, aromacológico e menos de farmacológico, do ponto de vista da ação, por exemplo, em neurotransmissores, ou estou falando de mecanismo sutil. Bom, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre a utilização da aromaterapia junto com a MTC foi no congresso, o primeiro Ciaroma que teve da Laszlo, né, em 2012, lá na UFMG, que um professor e um pesquisador de acupuntura foi lá dar uma palestra mostrando como que ele utilizava os steppers, que são aquelas pastilhas de silício, junto com óleo essencial. E aí, anos depois, eu tive acesso, na verdade, numa tradução em francês do livro A Cura Vibracional, da Deborah Eidson. E o livro da Deborah Eidson é muito calcado em medicina tradicional chinesa. Aqui no Brasil, a minha amiga Rosana Laura, lá de Brumadinho, tem um curso dado pelo IBRA que se chama Toque Aromático, em que ela utiliza um pouco, né, além de um pouco dessa metodologia da Débora, mas acrescentando toda a rica experiência dela, da aplicação dos óleos essenciais em determinados pontos da acupuntura, ou então no traçado, né, que é o que a gente chama de percorrido dos meridianos. E aí depois a Marcela Machado, minha querida amiga, veio dar cursos também sobre a aplicação da aromaterapia com medicina tradicional na Casa Mai. E na parte do Ayurveda, eu tive daí, na verdade, uma experiência pessoal, porque enquanto eu ainda atuava como professora de yoga, eu acabei estudando os fundamentos do Ayurveda e acabei, de certa maneira, utilizando muito óleos essenciais com um tipo de massagem que eu particularmente tinha recebido na minha formação como professora de yoga, que era de matriz, digamos assim, racional dentro do Ayurveda. Então, com o Ayurveda eu acabo até tendo um pouco mais de familiaridade do que propriamente com a medicina tradicional. Eu acho que, assim, se você quer servir ao mestre, é bom que você sirva apenas a ele. É um pouco difícil a gente ficar misturando as estações no que se refere aos princípios norteadores da nossa prática terapêutica. Então, se você vai utilizar a medicina tradicional chinesa, mesmo que de uma maneira simplificada, considerando lá os ciclos de dominância, contra-dominância e geração dos elementos, para fazer uma aplicação nos pontos da acupuntura, nos meridianos, eu acho que você tem que fazer só isso, porque vai misturar esse tipo de conhecimento, por exemplo, com os doshas do Ayurveda, vai bagunçar o coreto de uma tal maneira que vai ser difícil que as coisas casem. E não apenas misturando assim duas grandes e antigas tradições de medicina natural e vitalista, como é o Ayurveda e a MTC, mas misturando a MTC, por exemplo, com medicinas tradicionais dos povos ameríndios. É outra coisa que dá zebra, é difícil demais a gente conseguir ornar os dois conhecimentos. Então, eu acho que ajuda muito, acho que, na verdade, se você tem alguma coisa mastigadinha, manual, como é o caso, por exemplo,
desse grande manual de aplicação dos óleos essenciais conforme a MTC, da Deborah Eidson, mas Gabriel Mojai também tem um livro, Spirit Healing, se eu não me engano, que está para ser traduzido aqui no Brasil, mas está disponível na Amazon, em que ele também fala sobre a aplicação dos óleos essenciais de acordo com a MTC. Se você já tem esse manualzinho assim meio que pré-digerido, acho que tudo bem você pegar o óleo essencial e seguir aquelas instruções. É mais ou menos como a gente fazer uma aromacologia com uma sinergia que já está pronta na loja. É claro que você vai ter um determinado efeito, não sei se esse efeito vai ser terapêutico ou não, mas haverá um determinado tipo de efeito, minimamente um efeito de bem-estar, se pelo menos você gostar do cheiro que você está utilizando, mas não será alguma coisa que vai te servir como uma luva, porque não é uma prescrição individual, não veio depois de uma anamnese, de estabelecimento de objetivos e tudo mais, mas eu acho válido. Mesma coisa no Ayurveda. Existe um único livro de Ayurveda, até onde eu saiba, né, misturando com a aromaterapia, acho que também está inclusive em tradução pela Lazo. Agora, eu acho que a gente não precisa conhecer dessas duas tradições, que são muito complexas, cada uma a seu jeito, para a gente praticar psicoaromaterapia de base sutil, mesmo porque eu acho que mais próximo da nossa cultura ocidental, acaba ficando outras duas racionalidades médicas, que estas sim são de matriz ocidental. Uma é a homeopatia, né, que foi desenvolvida a partir dos estudos do Hahnemann, e aí depois disso se desenvolveu em muitos países da Europa, chegou ao Brasil muito precocemente, né? Curitiba é um dos pontos focais do ensino de homeopatia dentro do nosso país. E a outra tradição acaba sendo a antroposofia, que também é de matriz alemã, né? Que foi iniciada foi postulada através dos estudos do Rudolf Steiner, né? Se bem que eu acho que é Suíça, o Steiner, agora fiquei meio na dúvida. Acho que o instituto lá é na Suíça, né? Mas enfim, o Steiner acho que é alemão, tanto que ele foi editor dos livros do Goethe, né? E eu acho que essas duas racionalidades médicas, a homeopatia de um lado e a antroposofia de outro, acabam sendo racionalidades vitalistas, porque também estão levando em consideração a energia vital, muito mais próximas da nossa percepção cultural. Portanto, elas nos causam muito menos estranhamento, ainda que para pessoas que foram educadas numa matriz muito materialista do conhecimento, bastante iluminista, né? A gente sempre estranha quando se fala de corpos sutis, por exemplo, né? Que é uma coisa que vai acontecer tanto na homeopatia quanto na antroposofia. Mas eu penso que elas duas juntas acabam nos trazendo alguns postulados que são de uma compreensão um pouco mais imediata. E aí você tendo pelo menos uma compreensão, por exemplo, dos setênios, a compreensão, por exemplo, das assinaturas vegetais, que foi algo que o Steiner recuperou, isso acaba sendo de utilidade na aplicação da aromaterapia sutil. E no caso da homeopatia, acho que seria propriamente a questão do princípio homeopático, que é diferente da alopatia, vocês sabem. Na alopatia o diferente cura aquela doença, né? Você entra com um princípio contrário, na homeopatia você entra com o mesmo princípio que gera a doença. É um pouco diferente, se você for pensar, de uma terapia do tipo terapia floral, em que a gente entra com o mesmo princípio atuando, né? Na homeopatia se olha para que tipo de sintoma tóxico aquela substância provoca e não que ação terapêutica ela provoca, para você poder utilizar ela no organismo. Então eu acho que quando você observa essas duas formas de pensar o uso das plantas, tanto na antroposofia quanto na homeopatia, isso nos traz muito bons insights, né, para a gente fazer a nossa psicoaromaterapia de mecanismo sutil. Agora, no que tange a psicoaromaterapia, que eu prefiro chamar de aromacologia, que é o impacto do odorante no nosso comportamento, e esse impacto, por definição, na aromacologia é o impacto transitório. Nesse sentido, eu penso que há duas matérias, duas disciplinas, dois campos de conhecimento que podem nos trazer bastante insights. O primeiro deles é a semiótica, né? Mas aí talvez seja um pouco esotérico demais para aquelas pessoas que, nunca pensei que eu queria estudar semiótica. Anyway, a outra coisa que não é propriamente um campo de estudo, de certa maneira que é a perfumaria, né? A perfumaria, ela transita em muitos campos do simbólico.
E aí esses campos do simbólico que foram estabelecidos pela perfumaria ao longo dos séculos, sobretudo a partir da perfumaria moderna no final dos anos 1890, início dos anos 1910, 1920, é uma vasta e rica fonte de compreensão para nós de como que o cheiro nos afeta. Sobretudo se a gente lembrar que o cheiro é profundamente cultural, né? As nossas respostas a odorantes, elas não são congênitas, elas são aprendidas. E aí nós aprendemos, enquanto seres culturais, o que a perfumaria tem nos ensinado desde então. Então eu acho que para a gente praticar essa aromaterapia de mecanismo sutil ou de mecanismo olfativo, não há necessidade realmente de nós nos tornarmos um especialista em medicina tradicional chinesa ou em Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana. Ajuda um monte, mas não é um pré-requisito, mesmo porque, por mais que antroposofia e homeopatia sejam medicinas vitalistas, de certa maneira, elas conversam muito com o nosso paradigma médico convencional do Ocidente, que é o paradigma de que o adoecimento e a saúde são biopsicossociais, né? Eu acho que são as duas racionalidades que mais conversam com a gente. Agora, se você ficar exatamente dentro da biomedicina, possivelmente a psicoaromaterapia para você pode resvalar um pouquinho para a aromacologia, né? Que hoje em dia se chama de fragrância funcional, functional fragrance, mas vai ser muito calcada na psicofarmacologia dos óleos essenciais, né? É um outro campo de conhecimento lindo, vastíssimo, dificílimo, porque você precisa conhecer um pouco de, enfim, neurologia, né? Não tem muito o que fazer a esse respeito. Mas a minha dica seria essa: encontre aquilo com o qual você mais se identifica, né? No meu caso, eu gosto realmente mesmo de aromacologia e assinatura vegetal, e se dedica a estudar isso, e você chegará pelo menos numa organização do seu próprio método de indicação psicoaromaterapêutica. E aí, por falar em indicação de método psicoaromaterapêutica, a partir do dia 25 de agosto deste ano de 2022, eu estarei ministrando novamente pelo IBRA o workshop Panorama da Psicoaromaterapia, a turma 1537. E nesse workshop eu ensino sobre 3 teorias de psicoaromaterapia de mecanismo sutil, a que eu aprendi com o Fabian Lazo, das personalidades aromáticas, que conversa muito com a aromagênera da Valerie Ann Warwood. Depois falarei sobre a teoria da Shelley Price, que são que eu chamo de princípios ativos psicológicos, e também falarei sobre a Deborah Eidson, né, desse livro A Cura Vibracional. Mas eu também vou trazer um insight sobre blending e assinatura vegetal da Jade Schutz, que é uma aromaterapeuta muito conhecida e reconhecida também lá nos Estados Unidos, tá bom? Para você saber mais sobre esse workshop e participar dele, basta você entrar no site da minha escola, tá bom? ead.casamai.com.br. Eu te espero e aí você me conta aqui nos comentários com qual tipo de psicoaromaterapia você mais orna. Comece assim: eu orno com, e coloca o R maiúsculo, que é para eu saber que você está falando a paulista. Eu orno com. Tá bom? Beijo, até mais.